Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer imenso estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico da última lição do primeiro trimestre da Escola Dominical, lição 13. O título geral da lição é Batalha do trimestre, é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. O título da lição 13 é Orando Sem Cessar. E o ponto central, necessitamos orar sem cessar. O texto áureo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E a verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Apresentar o conceito de oração, 2. Refletir a respeito da oração no Sermão do Monte e 3. Compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. Aí a nossa leitura bíblica em classe, registrada em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 13, eu selecionei do versículo 9 ao versículo 13. Aí você pode pausar o vídeo e fazer a leitura completa. A gente tem também a leitura diária que o professor pode usar em sala de aula para inteirar os alunos da lição, distribuindo de repente post-it, né, com um versículo marcado em cada um, para que uma sequência de alunos possa ler de uma vez só, ou em sequência, claro, esses versículos. E você que está estudando também, ao ler esses versículos, tem uma dimensão melhor do assunto que está sendo tratado, ok? Aí a gente vai para a introdução, que diz o seguinte: a oração do Pai Nosso, conhecida também como oração dominical, do latim dominus, que significa Senhor, portanto, oração do Senhor, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 Mandamentos e o Credo do Apóstolo, no seu Catecismo Menor em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração no cristianismo. E todos nós sabemos que Lutero é o grande nome da Reforma Protestante. E aí a gente vai para o nosso infográfico propriamente dito, onde você tem a chance de ver a lição como um todo. Todos os tópicos e subtópicos num único plano, o que ajuda a acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo, né, absorção do conteúdo, de modo que você interage muito melhor com a lição, absorve mais rápido e também consegue passar, você que é professor, para os seus alunos de uma maneira mais sistemática, de uma maneira melhor distribuída, ok? Então a gente vai falar no primeiro tópico sobre a oração, definição, exemplos bíblicos e Jesus e a prática da oração. No segundo tópico, vai falar sobre a oração no Sermão do Monte. E no terceiro tópico, sobre a oração do Pai Nosso. Então, é uma lição que dá para distribuir bem em cada tópico. Você que é professor vai conseguir falar tudo aquilo que você precisa, acompanhando a sequência natural dos tópicos. E aí os alunos que gostam de estudar a lição inteira vão ficar bem contentes de poder ver a lição chegando até a sua conclusão. Por isso, aqui a sugestão de tempo para os professores é de 20 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 25 no terceiro, que dá um total de 70 minutos, ou 1h10, que é a média de tempo que a maior parte das salas de escola dominical tem. Então fica aí a nossa sugestão, tá aí o infográfico, e assim a gente dá sequência ao nosso estudo. No primeiro tópico, então, falando sobre a oração, o comentarista diz o seguinte: a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Sendo ele Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? E aí, a minha observação é o seguinte: o trecho em amarelo está devidamente detalhado no terceiro subtópico, não havendo necessidade de desenvolvê-lo aqui. Então fica aí essa dica para você, aluno, e para você, professor,
avançar sem se deter nesse momento, porque lá na frente você vai tratar dessa questão. E a gente vai para a definição, né, da palavra oração, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é orai sem cessar. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado em terra, de joelhos. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor. Aqui eu me lembrei da oração do publicano no capítulo 18 de Lucas, né? Quando ele, lá no fundo, ele bate no peito, né, e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração profunda que eu procuro me ater a ela todos os dias. Diferente do pensamento do fariseu, que era cheio de orgulho e fazia uma oração para si mesmo, aquele publicano fazia uma oração humilhado diante do Senhor, reconhecendo a sua própria condição. E aí, você pode ver aqui mais dois conceitos de oração nos slides seguintes. Olha que conceitos bonitos. A oração é uma confissão de impotência e necessidade, um reconhecimento de falta de recursos próprios e de dependência, e uma invocação de poder soberano de Deus para que Ele faça por nós o que nós mesmos não temos capacidade de fazer. J.I. Packer, ele é professor, ou foi, eu não sei se está vivo ainda, professor de teologia no Regent College, em Vancouver, no Canadá. E aí a gente tem aqui também mais um conceito. O termo oração, em seu sentido mais lato, inclui todas as formas de comunhão com Deus. Abrange a adoração, o louvor, o agradecimento, a súplica e a intercessão. Contudo, o ensino categórico das Escrituras sobre o assunto da oração trata principalmente dos dois últimos aspectos, ou seja, súplica e intercessão. Emery Bancroft, escritor de teologia elementar, doutrinária e conservadora. Ok? Então fica aí mais dois conceitos. E aí, o segundo subtópico, exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. E aí, aqui só iremos complementar com um exemplo do Novo Testamento, que o comentarista não colocou aqui entre os seus exemplos, e a gente colocou um exemplo no próximo slide com comentário. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em Atos 6 e 4, Pedro expressando essas palavras. Olha que tremendo. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E olha esse comentário sobre isso. Os apóstolos reputavam a oração como uma das duas principais formas de atividade que poderiam absorver seu tempo e sua atenção. Deram-lhe lugar de igualdade com o ministério da palavra, e com toda razão, pois o ministério da palavra, a parte da oração, conduz ao formalismo, enquanto que a oração, a parte do ministério da palavra, tende a levar ao fanatismo. Olha que frase do Emery Bancroft. A gente parte então para o terceiro subtópico, que fala sobre Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim de Getsemane e também aquela em favor dos discípulos em João 17. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana e, como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. E aqui, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de observar atentamente como Jesus orava, sugiro a leitura com um olhar demorado em João capítulo 17.
a chamada oração sacerdotal de Jesus. É simplesmente linda e profunda. Então fica aí essa dica para vocês. E aí aqui uma frase, né, do Bancroft sobre a oração de Jesus. Havia necessidade e motivo de oração na vida do Filho de Deus, o que a torna evidentemente necessária na vida de seus seguidores. Linda frase de Bancroft. Assim a gente chega ao final do primeiro tópico, né, sempre se perguntando se conseguimos apresentar da forma correta o conceito de oração. Se esse propósito foi alcançado, a gente então avança para o próximo tópico. Então, no tópico 2, vai falar sobre a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras dos versículos 5 a 8 o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado. E aqui uma observação, os versículos citados 5 a 8 estão devidamente detalhados nos subtópicos a seguir. Não se preocupe em desenvolvê-los aqui, ok? Então, nos próximos subtópicos, você vai poder desenvolver isso que o autor colocou como introdução a esse tópico, ok? Então a gente parte para o primeiro subtópico, que vai falar sobre a oração nas praças e nas sinagogas. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, praças ou sinagogas. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas, para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Eram exibições para serem elogiadas pelo público. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, e não as orações em público ou nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. E aí aqui talvez caiba a reflexão, então, bom senso versus exibicionismo. Por quê? Porque o exibicionismo é algo do nosso tempo, que tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas querem aparecer hoje em dia, querem se mostrar. E aí a gente precisa fazer esse balanço entre até onde podemos nos apresentar sem isso virar exibicionismo e como usar o bom senso, né, nessa relação. Então fica aí a dica para você que é aluno, está estudando a lição, refletir sobre isso, e você que é professor, propor aos alunos uma reflexão rápida ali sobre isso, ouvindo a opinião de quem quiser se manifestar. Isso é algo bem interessante para o nosso tempo e nós mesmos somos constantemente instigados a ter esse tipo de comportamento. Então vale a pena refletir sobre isso. E aí a gente vai então para o segundo subtópico, a oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta, mas significa que Deus, que é onisciente e onipresente, conhece o nosso coração, nos recompensa. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. E aqui eu penso que a oração em secreto seja um momento de maior possibilidade de comunhão e contemplação. É quando mostramos para nós mesmos que realmente gostamos de orar. Porque não tem ninguém para olhar, não tem ninguém para ver. Se a gente põe o nosso joelho no chão e começa a falar com Deus, é porque realmente estamos interessados na comunhão com Ele, interessados em colocar a nossa vida diante dEle e aperfeiçoar a nossa relação com Ele. Esse é o meu pensamento. E aí vocês façam a própria reflexão de vocês sobre essa questão. A gente parte então para o terceiro subtópico, as vãs repetições. Jesus nos instrui com essas palavras: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, os pagãos.
Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. O termo grego usado para vãs repetições é batalogel, repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Aqui você pode ganhar tempo usando o tópico seguinte como explicação para este. Então, vamos para lá. O tópico seguinte diz o seguinte: entendendo o ensino de Jesus, o mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus no Getsemane repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. E aí você viu a explicação clara e objetiva para o tópico anterior. Esse tópico, subtópico 4, explicou claramente o tópico anterior sem necessidade de se acrescentar muita coisa, ok? E aí eu sempre coloco para quem está vendo pela primeira vez essa apresentação do plano de estudo, que você leia todo o subtópico primeiro, antes de ler as referências. Aí você volta no começo, faz uma nova leitura e aí sim você lê as referências, porque isso, essa leitura corrida, sem quebra de texto, ela ajuda no seu processo de assimilação do conteúdo mais fácil, ok? Então fica essa dica aí para vocês. E aí a gente vai então se perguntar, né, se a gente alcançou o objetivo de refletir a respeito da oração do Sermão do Monte. Se isso foi alcançado, a gente parte então para o terceiro tópico que vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados, às vezes, por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso, em Mateus e em Lucas. São 2 situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes. Sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre nossos perigos. E aí, o comentarista explicará cada divisão dessa oração nos subtópicos a seguir, ok? Então vamos para o primeiro subtópico. Está registrado o seguinte: é o nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca a usaram. Deus, o Criador, é o nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima de Abba, Pai, expressão aramaica que significa papai, é um dos grandes privilégios dos cristãos. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar o seu nome santo, pois ele já é santo em sua essência e natureza, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. Aqui eu sugiro uma reflexão a respeito dessa admirável dádiva de poder chamar Deus de papai. É uma coisa muito íntima, muito extraordinária, que você pode refletir mais profundamente e se sentir mais uma vez acolhido por Deus, não como um servo, mas como alguém que foi adotado por Deus, alguém que foi recebido como filho, mesmo não tendo a participação natural na vida de Deus, mas através de Cristo recebeu isso. E assim a gente vai para o segundo subtópico, as nossas necessidades. O termo pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Mas só hoje e o futuro? Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. O perdão é outro ponto importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Todavia, precisamos também perdoar aos que nos fazem mal.
Aqui é oportuno confrontar as expressões pão e perdão com os termos ansiedade e indiferentismo, estes últimos próprios do nosso tempo, e refletir sobre como equilibrar essas questões. Então está aí mais uma proposição de algo que pode ser refletido para você que está estudando e para você, professor, que está apresentando a lição. Né? Pão, diante de um tempo em que vivemos grandemente ansiosos pelas coisas que podemos adquirir, e o indiferentismo relacionado à questão do perdão, né? Porque hoje as pessoas estão numa condição de tanto faz, tanto fez, eu estou preocupado comigo. Então, reflete aí sobre isso, que com certeza vai dar fruto para vocês que estão estudando, ok? E a gente vai então para o terceiro subtópico, o livramento dos perigos. Essa petição no Pai Nosso, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, se refere aos perigos diários a que estamos expostos num mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. A oração termina com a doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para ser um resumo de um trecho da oração de Davi, a expressão reflete o espírito das Escrituras sagradas. Aqui é oportuno refletir que a tentação é algo tão presente na experiência humana que muitas pessoas a aplicam a si mesmas, quando dizem, por exemplo, estou tentado a fazer isso, ou não sei se aguento essa tentação, etc. Muitas pessoas, mesmo não sendo crente, usam essa expressão tentação nesses moldes e em muitos outros, porque é muito presente na nossa vida. Afinal de contas, quem pode, né, negar que não seja constantemente confrontado pela tentação? Ela está diante de nós todos os dias. Ela se oferece a nós todos os dias. E a gente vive uma grande batalha. Às vezes vencemos e às vezes perdemos. Então a gente tem que reconhecer isso para, com humildade, se submeter a Deus e Ele nos ajudar nessa dificuldade. E aí fica mais um trecho para vocês refletirem sobre essa importante questão. Aí a gente chega então ao fim do terceiro tópico, se perguntando se foi possível compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. Se isso foi alcançado, a gente fecha assim a nossa lição, chegando à conclusão que diz o seguinte: diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse: quando orares. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Então, está aí a nossa lição, sem as chamadas delongas, né? Somente aquilo que é essencial para que vocês mesmo, de acordo com a necessidade de vocês, com a classe de vocês, com o estudo de vocês, possa expandir a lição e ter os seus próprios insights para a apresentação dessa lição. Então, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de compartilhar mais uma vez esse conteúdo. Espero que seja útil a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a aula de vocês, essa última aula do trimestre. Quero parabenizar todos os professores, a todos os alunos que se dedicaram durante esse trimestre de maneira voluntária para estar na escola dominical aprendendo. Vocês são guerreiros e guerreiras. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui para iniciarmos o nosso estudo da primeira lição do segundo trimestre. Então, Deus abençoe a cada um de vocês e até lá.